Leitura diária. Deuteronômio capítulo 10. Tábuas iguais às primeiras. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então, fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, do meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jotbatá, terra de riachos. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim, eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduz o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. Exortação ao temor do Senhor. E agora, ó Israel, que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos
quanto as estrelas do céu. Amém? Para refletir. Enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, Moisés os admoestou a se lembrarem de Deus como a sua fonte, porque é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. O plano de Deus ia levá-los à terra prometida, onde teriam tudo de que precisassem e não haveria falta de nada. Moisés disse aos filhos de Israel que se lembrassem da provisão de Deus durante os 40 anos no deserto, quando Deus os alimentou com maná para ensiná-los que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Moisés alertou-os do perigo de se esquecerem de Deus e da atitude arrogante de atribuírem aos próprios esforços as riquezas obtidas. Nesses versículos está uma chave mais importante para ingressar no ciclo da provisão sobrenatural. Deus é a sua fonte. Ninguém além dele pode dar a você capacidade para obter riqueza. Nem o seu emprego, nem o seu patrão podem ser considerados a sua fonte de recursos. São apenas as circunstâncias que Deus está usando para abençoá-lo. Deus é a sua fonte. O Deus que é dono do mundo, que disse: tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Ageu 2:8, que possui gado aos milhares nas colinas. Salmo 50:10. Ele é a sua fonte. Deus tem recursos ilimitados. Não existe escassez em sua casa. Quando receber a revelação plena da grande verdade de Deus, que Deus deseja derramar as suas bênçãos e fazê-lo prosperar, então você será capaz de se apossar das promessas divinas pela fé e receber tudo o que precisar. A estratégia de Satanás é levar você a esquecer-se de que Deus é a sua fonte e convencê-lo de que você depende apenas de si mesmo e não de Deus e de sua provisão diária. Quando reconhecer Deus como a sua fonte absoluta de suprimento e se lembrar de que é Ele quem lhe dá capacidade para produzir riqueza, então você rejeitará a mentira com que Satanás alimenta muitos cristãos, que eles nasceram para ser pobres, que é a vontade de Deus que eles se mantenham assim. Quanto a se lembrar de que Deus é a sua fonte e de que Ele suprirá todas as suas necessidades, não de acordo com as habilidades humanas, mas pelos recursos ilimitados do céu, então você deixará de viver com medo ou preocupado com problemas financeiros. Por maior que seja a crise, você não será abalado. Em vez disso, caminhará vitorioso, sabendo que Ele suprirá abundantemente todas as suas necessidades. Amém?